fala conosco em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Olha para uma pessoa que está perto de você e olha dentro da bolota branca do olho dela. Escolhe uma pessoa que está perto de você aí e olha dentro da bolota branca do olho dela e fala assim: olha de perto, porque aonde você está, Jesus está lá com você. Você crê nisso? Então fala de novo para a pessoa: olha bem de perto, porque aonde você está, Jesus está lá com você. Você pode dar um aplauso na presença do Senhor? Jesus está com você aonde você for. Pode tomar o seu assento. Queria que você acompanhasse aqui comigo nas Escrituras Sagradas, em João capítulo 20, versículo 1. Jesus tinha morrido. Jesus, na sexta-feira à noite, morreu, foi crucificado. Na sexta-feira, durante o dia, foi crucificado. Mas hoje é domingo de manhã. E domingo de manhã nós recebemos a melhor notícia que podemos receber: Jesus Cristo ressuscitou. É a melhor notícia que podemos dar dentro da igreja, a melhor notícia que podemos dar na nossa família. Jesus Cristo ressuscitou. E os discípulos estavam descobrindo isso. Olha junto comigo lá em João 21. No primeiro dia da semana, bem cedo, enquanto ainda estava escuro, Maria Madalena foi ao túmulo e viu que a pedra da entrada tinha sido removida. Quem foi até o túmulo? E o que ela viu lá? O que mais ela viu? Só isso. Ela chegou, olhou a pedra e no versículo 2, correu e encontrou Simão Pedro e o outro discípulo, aquele a quem Jesus amava, e disse: tiraram do túmulo o corpo do Senhor e não sabemos onde o colocaram. Você pode repetir comigo a frase de Maria Madalena? Tiraram do túmulo. O que Maria tinha visto? Que a pedra tinha sido removida. E o que ela contou para os discípulos? Tiraram o corpo do meu Senhor. Tem alguma coisa errada aqui. Versículo 3, Pedro e o outro discípulo foram ao túmulo. Os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou. Também viu ali e notou que Então duas coisas João e Simão Pedro viram. A primeira foram as faixas e a outra o pano de Jesus estava dobrado e colocado à parte. O discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Você pode falar essas três ações? Ele chegou e também viu e creu. Pois até então não havia compreendido as Escrituras, segundo as quais era necessário que Jesus ressuscitasse dos mortos. E os discípulos voltaram para casa. Eu comecei esse momento pedindo para você olhar bem de perto. E não é olhar bem de perto para a pessoa que estava falando com você. Não é olhar de perto para mim. Não é olhar de perto simplesmente, aleatoriamente. Mas é olhar de perto as evidências que Jesus está deixando na tua vida, de que Ele sempre está com você. É olhar de perto as evidências que Ele deixa, mostrando que Ele não te abandonou, que Ele não foi vencido pela morte, porque hoje é domingo de manhã, e no domingo de manhã Ele prova: eu venci a morte, eu venci o pecado, eu venci a condenação, e Ele mostra isso na tua vida, Ele mostra isso para você. As evidências não são escondidas, não são ocultas. Ele não deixou isso apenas para os apóstolos. Ele não deixa evidências simplesmente para o pastor. Ele não deixa evidências simplesmente para um ou para outro. A qualquer um que chegasse naquele túmulo e olhasse de perto, poderia perceber as evidências que Jesus tinha deixado. Nós precisamos olhar para as evidências, porque as evidências nos contam uma história.
E sempre que nos deparamos com evidências, nós temos evidências sugestivas e evidências conclusivas. Você pode repetir esses dois? Evidências e evidências. Quando você está tão atormentado por tantas vozes, por tanta preocupação, você fica ouvindo apenas evidências sugestivas e elas não contam a história inteira. Elas contam meias verdades. Só que meia verdade também é conhecido por mentira. Nós somos cercados por evidências sugestivas. Todo mundo quer dar uma sugestão, todo mundo quer tirar uma própria conclusão. E aí a verdade é colocada de lado. Aí o que de fato aconteceu é colocado de lado. E nós começamos a ouvir uma história inventada, uma história parcial. Mas também existem as evidências conclusivas. Elas são as evidências que mostram o que aconteceu sem sombra de dúvida. Elas são as evidências que mostram a verdade. E quando Jesus nos deixa evidências de que Ele está conosco, Ele não deixa evidências na sua vida de que Ele talvez esteja com você. Ele não deixa evidências de que talvez Ele tenha ressuscitado, talvez deu tudo certo, talvez Ele venceu a morte. Não, Ele fala, eu venci a morte. E eu deixo evidências na tua vida, eu deixo evidências no teu coração, eu deixo evidências no teu trabalho, na tua família e por onde você andar, para você perceber uma coisa: o nosso Deus não está morto, Ele vivo está. E aonde eu estiver, o meu Deus está comigo também. Coloca um pouquinho mais para mim aqui. Mas a minha pergunta para você essa manhã é: qual você tem seguido? Será que você não está como Maria Madalena, olhando as evidências de longe? Evidências vistas de longe tornam as evidências sugestivas, porque você não consegue entender o que está acontecendo. Madalena chega até o túmulo. E o que ela viu? Lá no versículo 1, coloca lá para mim o versículo 1. Viu que a pedra da entrada tinha sido... Pode repetir em voz alta o que ela viu? Ela viu que a pedra... O que mais ela viu? Só isso. De longe, ela foi correndo até o túmulo para ungir o corpo do Senhor. E quando ela chegou naquele lugar, de longe ela viu que a pedra tinha sido removida. E ao invés de chegar mais perto para ver as evidências que Jesus tinha deixado, ela olha para o túmulo. E túmulo, meu irmão, é lugar de tristeza. Sepulcro é lugar de morte. Sepulcro é o lugar que todos falam: a morte ganhou. A pessoa não resistiu, foi vencida pela morte. Túmulo é lugar da lembrança de que existe algo que sempre nos vencerá, que é a morte. Porque ninguém até então tinha vencido a morte. Túmulo é o lugar da nossa tristeza. Túmulo é o lugar do nosso desespero. Túmulo é o lugar que tudo dá errado e você vai lá para lamentar. E Madalena tinha ido lá para lamentar. Ela tinha ido até lá para falar: oh meu Senhor, mataram o meu Senhor, venceram o meu Senhor, venceram Jesus. Era isso que ela estava indo fazer, ungir o corpo dele, chorar sobre o corpo dele. E quando ela chega, ela vê uma evidência, mas ela só tira uma evidência sugestiva. Quando você olha de longe, você pode se enganar. Cuidado com as evidências vistas de longe, porque quando você olha de longe, você pode se enganar. Quando você olha só o túmulo aberto, sem saber o que aconteceu, você vai falar: realmente, eu estou triste porque a morte venceu e eu não tenho nem corpo para chorar. Realmente, o que falam está correto, realmente deu tudo errado. Realmente, o lugar da tristeza se torna mais triste ainda. E aí ela sai, e ela começa a contar para os discípulos algo que ela mesma não viu. Tiraram o corpo do meu Senhor do túmulo. O que ela tinha visto mesmo? Que a pedra tinha sido removida. Mas ela não viu as evidências de perto o suficiente para entender o que tinha acontecido. Quando você vê as evidências de longe, você pensa no pior.
Quando você vê as evidências de longe, você pensa na pior situação possível, na coisa mais triste possível. O que era ruim para você começa a ficar pior. Por quê? Porque você está vendo as evidências olhando de longe. De longe você vê o que parece, mas não é. É o que parece, mas não é. Evidências vistas de longe te fazem criar uma história paralela. Mas de novo, uma história paralela também é conhecido como uma história mentirosa. Uma história que não é verdade. Uma história que não tem poder. Uma história que não mostra de fato o que aconteceu. E quando nós olhamos de longe, nós tiramos conclusões naturais. Madalena olhou para um túmulo e o túmulo estava aberto. Automaticamente ela pensou, o mais natural possível, alguém entrou para roubar o corpo, para roubar os panos que foram enterrados com ele, porque eram muito valiosos. É natural pensarmos naturalmente. Você pode repetir isso? É natural pensar naturalmente. É a primeira coisa que vem na sua cabeça. Você tira Deus da equação. Você não considera Deus e você considera apenas o natural. Apenas as evidências vistas de longe. Apenas aquilo que é parcial. Apenas aquilo que parece, mas não é. E aí você começa a tirar conclusões precipitadas. Porque conclusões naturais sempre vão desconsiderar a ação de Deus. Você olha para um túmulo, e como eu falei, túmulo é lugar de tristeza. Túmulo é lugar de desespero. Túmulo é o lugar que lembramos que somos derrotados. E você olha para o túmulo da sua vida, para as situações que você passa, para os lugares da sua tristeza, e se você só ficar olhando de longe, você vai pensar, realmente, Deus não vai fazer nada, porque roubaram o corpo do meu Senhor. Porque Ele não tem poder para fazer nada, porque Ele não vai conseguir fazer nada. E você fica olhando de longe e tirando conclusões que parecem, mas não são. Somos levados a crer em uma história incompleta. Madalena, quando chega no túmulo, ela não tem todas as peças para entender o que aconteceu, porque ela, ao invés de se aproximar para entender, ao invés de crer e se aproximar para ver o que estava acontecendo, ao primeiro sinal de uma evidência sugestiva, ela sai correndo e começa a contar para os outros: realmente venceram, realmente venceram Jesus, realmente roubaram o corpo dele. Mas quando ela chega para os discípulos e conta para Pedro e João o que tinha acontecido, eles não aceitam as evidências sugestivas que ela estava dando. Eles não aceitam as evidências parciais, porque eles falam: essa história está estranha. Eu imagino que eles devem ter perguntado: e você entrou para ver? Não. Você chegou perto para ver o que tinha acontecido? Não. Perguntou para os guardas? Não. Tinha guarda? Nem vi, eu só vi o túmulo estava aberto. Devem ter roubado o corpo. E assim que eles ouvem isso, eles decidem olhar de perto. Às vezes é ruim, às vezes não, sempre é ruim olhar um túmulo de perto. Sempre é ruim chegar perto do lugar da sua tristeza. Sempre é ruim entrar no ambiente que te preocupa. Porque aquele ambiente te lembra de tudo que aconteceu e de tudo que tem acontecido. Aquele ambiente te lembra de tudo que deu errado. Aquele ambiente te lembra de tudo que poderia ter dado certo, mas não deu. Aquele ambiente te lembra de derrota. Aquele ambiente te lembra de morte. Mas os discípulos foram até o túmulo, lá no versículo 3. E os dois corriam, mas o outro discípulo foi mais rápido que Pedro e chegou primeiro ao túmulo. Versículo 4 é muito legal, porque parece que eles estão apostando corrida. Mas a minha pergunta é: será que você está correndo para ver as evidências que Deus tem deixado na tua vida? Ou você está correndo para espalhar que a derrota é certa? Será que você está correndo em direção ao túmulo, ou correndo em direção aos outros para falar: não tem mais jeito? Será que você está correndo em direção às coisas que Deus tem deixado na tua vida, ou você está correndo na direção contrária? Será que a corrida que você tem apostado com os outros é para ver quem consegue se aproximar mais das evidências, dos sinais que Deus tem deixado na tua vida? Ou você tem apostado corrida para quem consegue falar:
que vai dar errado primeiro. A corrida que eles travaram foi uma corrida para ver quem conseguia chegar ao túmulo primeiro, para ver as evidências que Jesus tinha deixado. Os discípulos não se contentaram com evidências sugestivas, eles precisavam de uma conclusiva. Eles precisavam ver algo conclusivo, porque túmulo aberto não conta a história inteira. Túmulo não era o final, mas eles precisavam olhar para as evidências para ver isso. Eles não se contentam, eles precisavam de algo conclusivo, por isso correm para lá. Você precisa começar a olhar de perto as evidências que Deus tem deixado na tua vida. Porque se estamos com Cristo, Cristo também está conosco. E aonde você anda, Cristo está com você. Aonde você pisa os seus pés, Cristo está pisando os pés dele junto com você. Porque ele fala: nunca eu vou te abandonar, até o último dia estarei sempre com vocês, até o último dia. Mas para você perceber isso, você precisa começar a olhar as coisas de perto. Deus nunca falou que não teríamos momentos de tristeza. Ele nunca falou que os momentos de sepulcro, os momentos de túmulo seriam fáceis. Mas Ele prometeu que mostraria que estaria conosco em todos eles. E os discípulos chegam perto, porque quando você olha as evidências da sua vida de perto, você vai encontrar a mão de Deus em cada situação. Eles chegam perto e acham duas evidências muito importantes. Versículo 5, coloca lá para mim. Abaixou-se, olhou para dentro e viu ali as... Primeira evidência, são as de linho, mas não entrou. Então Simão Pedro chegou e entrou e também viu ali as faixas de linho. E notou que lê para mim, que cobria de Jesus. Segunda evidência, estava dobrado e colocado à parte. Quando os discípulos chegam perto do túmulo, algo que Maria Madalena não fez, algo que a maioria das pessoas não fazem. Quando os discípulos chegam perto do túmulo e podem ver o que estava acontecendo, eles acham ali evidências conclusivas do que tinha acontecido com Jesus. Porque Maria Madalena chega e fala: roubaram o corpo, saqueadores de túmulo vieram, roubaram o corpo. Mas quando eles chegam lá, eles encontram a primeira evidência, as faixas de linho que enrolavam o corpo do mestre, tinham sido deixadas para trás. E linho até hoje é caro. Se você for comprar uma camiseta de linho, uma calça de linho, sei lá, uma roupa de cama de linho, um guardanapo de linho, pode ser pequenininho, um guardanapinho desse tamanhozinho, é caro. Por quê? Porque linho é muito caro. É um material difícil de ser feito, difícil de ser obtido. Saqueadores de túmulo nunca deixariam aquele material valioso para trás. Ele era valioso demais para ser deixado para trás no túmulo. Os discípulos chegam e a primeira evidência conclusiva começa a se mostrar. Como roubaram o nosso Senhor, se deixaram o mais precioso para trás. Como roubaram o corpo do mestre, se deixaram algo de tanto valor para trás. A primeira evidência são as faixas de linho que enrolaram o corpo de Jesus, ainda ensanguentado, ainda machucado. E cada marca naquele tecido mostrava que o sacrifício de Jesus era real para os discípulos. Eles não tinham imaginado a sexta-feira. A sexta-feira realmente aconteceu. Um momento de tristeza realmente aconteceu. Não são coisas da nossa imaginação, mas os tecidos de linho também mostravam que o domingo de manhã também estava acontecendo na vida dos discípulos. As sextas-feiras vão acontecer, mas eternamente poderemos viver os domingos de manhã que Cristo conquistou na nossa vida. E as faixas de linho mostram essa evidência. Mostram que o corpo de Jesus não foi simplesmente roubado, não foi simplesmente vencido pela morte. Mas a segunda evidência
é muito legal. A evidência do pano que cobria a sua cabeça. Era um pano que cobria a cabeça daqueles que tinham morrido para serem enterrados. Era um pano que simbolizava que a morte tinha ganhado. Realmente, não veremos mais esse rosto. Realmente não veremos mais essa pessoa. Realmente a morte foi mais poderosa. Realmente a morte foi a sentença final contra essa pessoa e ela perdeu. Mas quando eles entram no túmulo, eles não acham o pano que cobria a cabeça jogado de lado. Eles não acham o pano que cobria a cabeça roubado. Eles encontram o pano dobrado e colocado à parte, como se alguém dissesse: isso aqui não tem poder sobre mim. Como se alguém dissesse: eu não preciso mais disso. Como se Jesus Cristo estivesse mandando uma mensagem para os seus discípulos, falando: realmente vocês colocaram um pano sobre a minha cabeça, mas esse não foi o final, esse foi apenas o começo, porque a morte não pôde detê-lo, o pecado não pôde vencê-lo. Quando os discípulos entram naquele túmulo e olham para os tecidos dobrados à parte, eles podem perceber uma coisa: o nosso juízo não parou Jesus, a nossa sentença não venceu o Senhor, porque Ele venceu e vencerá eternamente aquilo que eu não posso vencer, aquilo que eu não posso fazer. O nosso Jesus vivo está, porque Ele ressuscitou. Que evidência maravilhosa. Irmão, olha de perto para a tua vida. Olha de perto para o sepulcro que você está passando. Olha de perto para o túmulo que você está passando na tua vida, porque lá dentro você vai perceber a evidência que mostra que esse túmulo não vencerá o nosso Senhor, porque nem o inimigo final pôde vencê-lo, nem a morte pôde detê-lo. Nada pode parar o nosso Salvador. Ao olhar as evidências de perto, quando você entra no sepulcro e é desconfortável, eu imagino como eles fizeram o trajeto até o sepulcro, preocupados, tristes, porque pensavam: vamos ver o túmulo do nosso Senhor. Mas quando eles chegaram lá e começaram a olhar de perto, pegaram os panos nas mãos, começaram a perceber o que estava acontecendo, eles começaram a perceber que algo sobrenatural estava acontecendo ali. Quando você olha para os seus túmulos de perto, quando você vai para o lugar da tristeza e começa a olhar as evidências que Jesus vê, que Jesus deixou, você começa a perceber que o sobrenatural começa a aparecer. E isso faz o que com os discípulos? Abastece a fé. Às vezes você está preocupado, às vezes você está desamparado, sem fé, sem esperança, porque você está vendo só as evidências de longe. Mas quando você chega de perto e começa a perceber que Jesus está com você, a sua fé começa a ser abastecida pelo poder daquele que é o autor e aperfeiçoador da nossa fé, porque Ele ressuscitou, porque Ele é digno. Vamos cantar isso? Digno é o Senhor, está. Ele é soberano. Soberano, Criador, vou sempre te adorar. Eleve as suas mãos. Mas a morte não venceu, mas ressuscitou. Digno é, Senhor,
mas ressuscitou, cante, mas ressuscitou. Digno é o Senhor, digno é o Senhor. Abasteça a tua fé. Que Ele vive, eu posso crer no ar, porque temor, mas seu bem que está Ele está vivo e está com você. E é isso que abastece a nossa fé. É isso que abastece aquilo que cremos. Porque Jesus não é uma ideia boa. Jesus não foi só um guru. Ele foi o único que venceu a morte. Ele é o único que foi morto, mas vivo está. E Ele promete que estaria com você. Os discípulos, versículo 8: o discípulo que havia chegado primeiro ao túmulo também entrou, viu e creu. Quando você olha para as evidências conclusivas, ao invés de ficar dando ouvidos para as evidências sugestivas que você tem ouvido, quando você pega na mão as evidências conclusivas que Deus está te dando, você crê. Pois até então não havia compreendido as Escrituras. Às vezes sua cabeça está tão longe, às vezes sua cabeça está tão confusa, às vezes sua cabeça ainda não entendeu o que está acontecendo. Mas quando você olha para as evidências que Jesus deixa, você começa a perceber que Ele está ali. No versículo 10, esse texto termina dizendo: os discípulos voltaram para casa. Ao ser cercado de evidências, quando os discípulos são cercados por um testemunho de evidências que mostram o que tinha acontecido com Jesus, não havia outra explicação senão a de que Jesus havia ressuscitado. Quando começamos a perceber as evidências que Cristo nos deixa, não há outra explicação a não ser dizer que Jesus Cristo realmente está vivo. Porque você vai ter momento de dúvida, você vai ter momento que tua fé parece estar difícil de manter. Mas é por isso que Jesus deixou as evidências, deixou a sua palavra, deixou as suas testemunhas, para quando a sua fé tiver, você fala assim: pastor, minha fé está nas últimas, eu não sei nem mais o que fazer, eu não sei nem mais o que pensar, eu não sei nem mais como agir. Mas quando você olhar para as evidências, Cristo, sem sombra de dúvidas, vai mostrar que está com você. Olhar para as evidências que Jesus ressuscitou nos ajuda a crer que Ele está conosco. Por isso que se Ele está vivo, Ele está conosco. Se Ele venceu a morte, Ele está conosco. E se Ele venceu a morte, certamente, você pode dizer certamente, você também vencerá. Porque Ele compartilha essa vitória com você. Eles ainda não tinham visto Cristo ressurreto, tinham? Não, nem eu. E não é maravilhoso? Eu também não vi de forma física na minha frente, pegando nas mãos Cristo ressurreto, e você também não. Mas somos daqueles que creem. Somos daqueles que olham para as evidências e conseguem perceber que Jesus Cristo está vivo. Eu também não vi Cristo ressurreto, você também não. Mas um dia nós veremos, e quando chegarmos lá, nós vamos perceber tudo que nós cremos, tudo que nós sempre acreditamos. Toda a nossa fé não vai ser em vão, porque nossa fé não é vã, nossa fé não é vazia, porque eu não creio numa ideologia.
Eu não creio num conjunto de palavras, eu creio numa pessoa, e o nome dele é Jesus Cristo. E quando os discípulos, no versículo 10, os discípulos voltaram para casa. Eles voltaram porque não tinha mais nada para ver no túmulo. O túmulo que antes era tristeza, não era mais tristeza para os discípulos. O túmulo que era morte, eles chegavam lá e esperavam encontrar evidências de morte. O cheiro ruim, um corpo, evidências de que alguém estava morto naquele lugar. Mas não tinha mais nada para fazer dentro do túmulo. Não tinha mais nada para fazer naquele jardim. Porque o túmulo não era mais a tristeza dos discípulos. Ele era a evidência viva de que o túmulo está vazio. Eles voltam para casa porque aquele lugar não é mais lugar de tristeza. O túmulo na tua vida vai passar de ser lugar de tristeza, lugar de derrota, para ser lugar de alegria e vitória em Cristo Jesus. E você vai voltar tranquilo. Você vai voltar tranquilo porque você sabe que Jesus já venceu. Porque Jesus já venceu. Você vai ter evidências conclusivas. Você não vai ficar inventando histórias. Você não vai ficar ouvindo mais as histórias inventadas. Você vai ter evidências conclusivas, conclusões concretas do seu coração de qual é a verdade. Só existe uma verdade. Túmulo é lembrança da nossa vitória. É lembrança da vitória de Cristo sobre a morte. Por isso, meu irmão, olhe para as evidências. Olhe para aquilo que Deus tem deixado na tua história. Olhe para aquilo que Deus tem marcado na tua vida. Porque se você olhar de perto, você vai perceber que Ele deixou aquilo de propósito, para você entender que esse lugar que você está não é o seu fim. O lugar que você está não é a sua morte. O lugar que você está não é a sua derrota, porque Ele já venceu todas as coisas. Se você crê nisso, fique de pé junto comigo. A morte venceste, o véu tu rompestes, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vivo. És invencível, és invencível, inigualável, hoje pra sempre. Teu é o reino, teu é tu é acima de todo nome. Esse nome é lindo. Poderoso esse nome é, o nome de poderoso esse nome é, maior. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Talvez você tenha chegado aqui essa manhã da forma que os discípulos estavam antes de chegarem no túmulo, desesperados, tristes, preocupados. E talvez essa manhã a única coisa que você precisava era de uma evidência que Cristo está com você, que Cristo não te abandona, que Cristo não esqueceu de você e que Cristo não foi vencido pelas coisas que podem nos vencer. Ele venceu. Talvez você chegou aqui essa manhã com até medo de tocar nesse assunto de lugar de túmulo, porque você vai falar: pastor, eu ia ficar tão triste. Pastor, isso me entristece tanto. Pastor, isso me deixa tão oprimido, tão para baixo. Mas nessa manhã, as evidências mostram
que Jesus Cristo já venceu esse túmulo. Gostaria que você fechasse seus olhos por um instante. E se você está nessa situação, vindo aqui essa manhã, procurando uma evidência que Jesus está com você, porque o lugar de túmulo já ficou triste demais, porque o lugar da tristeza já ficou pesado demais para você, porque o lugar de morte já está insuportável, e você está vendo de longe, até com medo de chegar perto, porque você acha que aquilo vai dar tudo errado. Se você está aqui essa manhã, e você quer uma evidência que Jesus está com você, você quer ser lembrado que Jesus está com você, por favor, levante uma das suas mãos bem alto. Fala assim: Senhor, sou eu, Senhor. Eu preciso disso. O túmulo não me vencerá, o lugar da tristeza não me vencerá, ele não será maior. Jesus Cristo é maior, Jesus Cristo é superior, Ele é vencedor. A tristeza não é vencedora, a morte não é vencedora, a derrota não é vencedora. O meu Cristo é vencedor, o meu Cristo é vitorioso, o meu Cristo é o eterno vitorioso, o Cordeiro que foi morto, mas vivo está. Ele está aqui essa manhã, Ele está aqui essa manhã. Você que levantou a sua mão, por favor, sai do seu lugar e vem aqui à frente, que eu preciso orar junto com você. Vem aqui à frente como os discípulos fizeram, saindo de onde estavam e indo correndo em direção aonde Jesus estava, indo em direção correndo para perceber: Jesus Cristo venceu, Jesus Cristo ressuscitou, Jesus Cristo é maior. Venha cantando isso, venha declarando isso, porque essa é a nossa vitória. O céu te adora, proclama a tua glória, pois ressuscitaste vir. És invencível, inigualável. Hoje teu é o reino, teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso, Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. e Ele está aqui. O nome de Jesus. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo és. Poderoso esse nome é, nome de Jesus. Vamos orar juntos, porque o Senhor está deixando evidências na tua vida, evidências na tua vida de que Ele está com você. Espírito Santo de Deus, nesse lugar nos reunimos na tua presença, reunimos para adorar a tua santidade, para adorar a tua glória, mas também viemos aqui, Senhor, para te pedir: nos mostre que o Senhor está conosco, nos mostre que aonde estivermos, o Senhor está também. Aonde estivermos, aonde entrarmos, lá o Senhor entrará também. Nas lutas que travarmos, o Senhor lutará conosco. Senhor, abra os nossos olhos para as evidências de que o Senhor é a nossa salvação, de que o Senhor é a nossa resposta, de que o Senhor é aquilo que nós precisamos. O Senhor é tudo que nós temos. Senhor, abra os nossos olhos para os panos de linho que estão dentro do túmulo, que mostram que o seu sacrifício é real, e se o seu sacrifício é real, a sua ressurreição também o é. Senhor, abra os nossos olhos para o pano dobrado, cuidadosamente, porque o Senhor deixou, que nos prova de que a morte não pôde vencê-lo. Senhor, para o coração que chegou aqui essa manhã, cheio de preocupações, que o túmulo para esse coração parecia o final, que o lugar de tristeza parecia o fim do caminho, sem saída. Senhor, mostre
que o teu amor está conosco. Espírito Santo, ao preocupado, dê paz. Ao que tem guerra, dê calmaria. Senhor, traga as evidências que nos mostram de forma conclusiva que o Senhor não me abandonou, porque eu tenho certeza que o Senhor não me abandonou. Você pode colocar as mãos no seu coração e falar: eu sei que o Senhor está comigo, Jesus. Eu sei que o Senhor está comigo, Jesus. Aonde você entrar, da onde você sair, as dificuldades que você tiver, os dias de tristeza, os dias de túmulo, neles o Senhor está com você. Nos dias de alegria e nos dias de celebração, o Senhor está com você, porque Ele estará com você todos os dias, até o fim dos tempos. No nome santo, maravilhoso e eterno do nosso Jesus Cristo, que venceu a morte, nós oramos. Amém. Gostaria de perguntar